Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Nós estamos atualmente na quarta e última parte do livro, o livro quarto. Esta obra que trata das esperanças e consolações. Este quarto livro tem 2 capítulos e nós estamos no primeiro, que é Penas e Gozos Terrestres, aqui quando encarnados. Estamos ainda no primeiro subitem, que trata da felicidade e infelicidade relativas, porque aqui encarnados vai depender de quem está mais do que nós e menos do que nós. Né? Nós somos felizes comparados a fulano, somos infelizes comparados a ciclano. Então, sempre há essa relatividade aqui na crosta terrestre, quando estamos encarnados. E nós estamos, então, neste subitem. Hoje vamos começar pela questão 933, pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores. Se o homem é quase sempre o artífice de seus sofrimentos materiais, também será o causador de seus sofrimentos morais? Então, se ele é o causador de seus sofrimentos materiais, também ele é o causador dos sofrimentos morais pelos quais passa? Resposta. Mais ainda, dizem os espíritos superiores, mais responsável ainda é sobre os sofrimentos morais. Porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da sua vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, em suma, em resumo, são torturas da alma. São aqueles sofrimentos que nós não viemos sofrer, sofremos porque ainda inferiores nos entregamos a eles. Não é? Tormentos voluntários, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora vejamos, eles vão nos dar alguns exemplos. Não é? A inveja e o ciúme, exatamente os 2 exemplos do Evangelho segundo o Espiritismo, quando é falado sobre os tormentos voluntários. Felizes os que desconhecem esses 2 vermes roedores. Uau! Vermes roedores. O ciúme e a inveja. Com a inveja e o ciúme não existe calma. Não há repouso possível para aquele que é acometido por esse mal, ou por esses 2 males, né? A inveja e o ciúme. Os objetos de sua cobiça, do seu ódio e do seu despeito se erguem diante dele como fantasmas que nunca lhe dão trégua e o perseguem até no sono. E não tem nada a ver com o outro. São limitações nossas, imperfeições nossas, ecos das nossas imperfeições morais. Continuam os espíritos dizendo: o invejoso e o ciumento vivem num estado de febre contínua. Será essa uma situação desejável? Não compreendeis que com as suas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários e a terra se torna para ele verdadeiro inferno? O homem é o espírito encarnado, não é homem e mulher, é o espírito encarnado. Ser humano, homem, ok?
E Kardec vai fazer aqui um comentário extenso sobre essa questão. Vejamos. Muitas expressões pintam rigorosamente os efeitos de suas paixões. Disse: encher-se de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, não comer nem beber de ciúme, etc. E esse quadro é bem real. Às vezes o ciúme nem mesmo tem objeto determinado. Há pessoas ciumentas por natureza, sentem ciúme de tudo o que se eleva. Ou seja, é bem misturado aqui, não é? O entendimento aqui do ciúme nos lembra bastante a inveja. Às vezes o ciúme nem tem objeto determinado. Há pessoas ciumentas por natureza, sentem ciúme por tudo que se eleva, por tudo que escapa da vulgaridade, mesmo quando não são movidas por nenhum interesse direto, mas unicamente por não poderem atingir o mesmo plano. Tudo o que lhes parece estar acima do horizonte as ofusca. Muito sofrimento, não é? Mas um sofrimento devido às próprias imperfeições da criatura. Caso constituíssem maioria na sociedade, fariam o possível para reduzir tudo ao nível em que se acham. É o ciúme aliado à mediocridade. Pequenez de pensamento. Pequenez de pensamento. E continuou Kardec. Na maioria das vezes, o homem só é infeliz pela importância que atribui às coisas desse mundo. E se eu não tiver isso, eu não vou ser feliz. Aí ele cria uma determinação para si mesmo. Né? Então, não vou ser feliz, não tenho aquilo, não vou ser feliz. Ponto. Nos deixamos muito sem saída, sem remédio. A vaidade, a ambição e a cupidez, quando frustradas, fazem-no infeliz. Então, se ele não consegue satisfazer a sua vaidade, se não consegue satisfazer a sua ambição, se não consegue satisfazer a sua vontade de ter o que o outro tem, fazem essa criatura infeliz. Se ele se colocar acima do círculo acanhado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é o seu destino, as vicissitudes da humanidade lhe parecerão mesquinhas, pequenas e pueris, coisa de criança. Como a tristeza da criança que se aflige pela perda de um brinquedo, que constituía sua felicidade suprema. Então, nós vemos isso, nós tentamos acalmar a criança, mas sabemos que ela vai superar dentro em breve essa frustração. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz, quando não pode satisfazer esses apetites. Ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com o que os outros consideram calamidades. Como assim? Você não tem isso? Ai, meu Deus, como é que pode? Se não tiver isso, eu nem sei o que é da minha vida. Se eu não tiver o último iPhone, como é que eu vou viver? Então, nós vamos aprendendo a nos contentar com o quê? Com o que temos. Com o que temos. Hoje eu posso ter isso. Vou trabalhar para tentar melhorar minha satisfação, tomar cuidado para não virar escravo do ter.
Nós não viemos aqui para ter, nós viemos para ser, para aprender a sermos melhores, pessoas melhores. Não pessoas que têm muito. Por quê? Porque nós vamos embora e não vamos levar um alfinete daqui. Né? Então, podemos ter para o nosso conforto, né? Para o nosso cuidado, mas não porque sem isso eu não consigo ser feliz. É reduzir a nossa vida a algo muito, como eu disse mesmo aqui, Kardec, algo muito medíocre, muito pequeno. Continua o codificador nos dizendo assim: referimos-nos ao homem civilizado, pois o selvagem, cujas necessidades são mais limitadas, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias, já que diversa é a sua maneira de ver as coisas. Então, quer dizer, quanto mais civilizado, com mais acesso às facilidades da nossa civilização tecnológica do século XXI, mais necessidades temos. E pessoas que vivem em regiões mais desprovidas desse avanço têm vidas mais simples e muitas vezes, porque a felicidade, o encontro dessa satisfação com o que se tem, não está diretamente relacionado com a opulência ou com a tecnologia que é certa. É algo que está dentro dela. Né? Referimos-nos ao homem civilizado, pois o selvagem, cujas necessidades são mais limitadas, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias, já que é diferente a sua maneira de ver as coisas. Vimos isto. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e analisa essa infelicidade. Por quê? Por isso, ele é mais afetado pela infelicidade, porque ele vai dando a essa felicidade significado. Ele não vive apenas, né? Ele tem que conceituar, enquadrar, e acaba muitas vezes se colocando na situação de estar submetido a padrões que muitas vezes não foi ele que determinou, é a sociedade que determina. Precisamos, para ser válido, tem que ter isso. Tem que conseguir isso. Ah, isso é quer ser feliz. E muitas vezes a pessoa se desgasta, chega lá e... Mas peraí, disseram que se eu atingisse esse nível eu seria feliz. Não. Interessante, não é? É um aprendizado. Nós aprendemos a agradecermos o que temos, buscarmos, tem um ditado popular que diz, né, se a vida te dá um limão, faça uma limonada. É aprendermos a sermos felizes com o que temos. Ai, mas eu queria XYZ. Sim, eu queria, mas eu não tenho. Não faz parte da minha vida. Ah, então eu vou trabalhar para isso. Ok, mas enquanto eu não tenho, como eu vou ficar no limbo, corroída por uma ansiedade infeliz? Aí eu estou trabalhando para melhorar até a minha condição material, ok, é justo, o trabalho é digno, dignifica a criatura humana, mas enquanto não acontece, se vai acontecer, porque às vezes acontecem intervenientes, ou seja, às vezes estamos lá construindo, mas acontece uma situação inesperada. Não vamos esquecer que nós estamos encarnados de provas e expiações. Provas e expiações fazem parte do nosso caminho. Desafios, e muitas vezes aqueles desafios amargos, que não devem nos assustar. Por quê? Porque nós fomos preparados para vir.
Estão acontecendo coisas que eu não entendo, eu fui preparado para viver isto. Vamos tentar manter a calma, manter a prece, procurarmos nos esclarecer. A doutrina espírita nos esclarece. O Evangelho nos fortalece para as tempestades. Não vamos esperar as tempestades para ir, então é que vamos buscar. Porque precisamos de tempo para construir certos entendimentos. E quando estamos sofrendo de forma superlativa, não é o melhor momento para alargarmos o entendimento, porque o nosso emocional está mesmo virado do avesso muitas vezes, não é? E nós terminamos, não é? Terminamos o tempo, nós não terminamos aqui. E vamos terminar só o último parágrafo. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade, já vimos isso aqui. Mas também é possível raciocinar sobre os meios de obter consolação e de analisá-los. Ele encontra essa consolação no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, e no Espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Então, civilizados ou não civilizados, e isso fazia muito mais sentido no meio do século XIX, hoje o mundo é uma aldeia global, embora ainda tenhamos espaço, muitos lugares onde está mesmo muito atrasada a civilização. Mas eu estive vendo que uma grande porcentagem da humanidade não tem ainda sequer internet. Nós vemos todo mundo na cidade grande com o celular na mão, mas isto não é regra geral no mundo todo, não pensemos que é, porque não é não. Então, amanhã vamos continuar com o nosso estudo aqui, Esperanças e Consolações, projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Até amanhã, muita paz a todos.